Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Estou aqui com a Bárbara Martinez e com a Ana Zaramella, que é designer, e a gente vai conversar sobre como funciona a parceria, a loja, as dificuldades durante esse processo. Ana, me conta um pouquinho, quando você vai buscar uma nova parceria para o seu escritório, o que você analisa, o que você busca nessa parceria? Boa tarde. Bem, primeiro, é fundamental. Parceria, ninguém sobrevive hoje sem um bom parceiro. E uma parceria é troca, a gente não pode esquecer isso. Então, quando no escritório nós buscamos parceiros, a gente busca troca de conhecimento também. E essa troca de conhecimento faz com que a gente construa um projeto sólido, porque não adianta eu ter um bom projeto, não adianta ter um excelente briefing se eu não tenho um bom parceiro para executar. E Legal. É fundamental a gente estar sempre acompanhando essa execução do processo, né? O acompanhamento disso, você conhecer como é esse parceiro, entender o processo produtivo desse parceiro, porque é uma construção, né? Para ter uma boa experiência de venda, de compra, de projeto ou de qualquer coisa, a gente tem que fazer essa construção e ela tem que ser o mais sólida possível. Não quer dizer que não possa acontecer aí alguns, tropeços, mas eles têm que ser de uma forma mais leve e, para isso, um bom briefing e uma boa construção com os parceiros é fundamental. Eu acho que todo profissional hoje precisa de bons parceiros. Legal. Né? E eu vejo muito isso, às vezes, do profissional querer o resultado final, querer que executem tudo com perfeição, mas não ir lá, não aproximar, não estreitar laços, não entender do funcionamento da loja. No caso, que a gente fala muito de móvel planejado, não entender também do móvel planejado que aquela empresa tem capacidade de entregar. Quais são os padrões e processos dela. Então, não adianta esperar o mesmo resultado final de todos os fornecedores de móvel planejado. O do marceneiro vai ser um, o do móvel de um bom padrão vai ser outro, o do alto padrão vai ser outro. Então, entender bem do parceiro eu acho muito importante. Por isso que eu oriento durante as mentorias, os lojistas, quando eles vão fazer novas captações, novas parcerias com os profissionais, que a gente tem que buscar sempre vocês para que a loja rode bem ali, realmente ver se o que esse profissional tem de expectativa, a loja consegue cumprir. Com certeza. E como, né? Como? O que a gente fala hoje é que a gente tem que saber escutar. Então, para começar um projeto, antes de qualquer traço, é escutar o que o cliente quer. Qual o perfil do seu cliente? E esse briefing começa desde o escritório até na loja, né? Que a gente viu, né? A gente já teve essa experiência. Então, é o primeiro ponto. Então, até mesmo para uma boa venda ou com um parceiro, né, que a gente está construindo, para que isso aconteça, o profissional ele tem que estar junto. Então, nós, profissionais que estamos ali idealizando um projeto, pensando na boa técnica, está tudo com base no que um cliente me disse, que eu escutei, eu pensei, eu elaborei, e é claro que eu tenho que levar também para esse vendedor, para esse parceiro. Então, é muito importante o profissional, antes mesmo de levar o cliente no parceiro, ele já tem que ver se primeiro o parceiro faz o que eu estou querendo. Sim. Né? Eu entendo da boa técnica desse meu parceiro, ele vai conseguir executar bem? Ótimo. O valor de investimento do meu cliente é compatível com esse produto? Justamente. Por isso que o briefing, ele é fundamental. Você consegue, não tem como. Se você não consegue briefar direito, porque tem clientes também que você não consegue extrair tanto deles, mas você tem que estar muito atento nesse processo, porque não adianta eu querer do meu cliente um investimento que ele não está apto a fazer. Eu até escutei vocês conversando, né? Tem pessoas que valorizam, tem pessoas que não valorizam. Né? Agora, sim, tem muita coisa que nós conseguimos contornar explicando. Por isso que o parceiro, ele tem que estar sempre mostrando a boa técnica e nos explicando, porque, querendo ou não, o cliente ele vai também querer escutar o que nós achamos. Então, se o profissional entende do processo produtivo daquele parceiro, e aquele parceiro, se ele tem aquele processo produtivo que faz bem aquilo, eu consigo fazer o meu projeto para que ele seja bem executado pelo meu parceiro e eu consiga explicar para o meu cliente que, olha, dessa forma vai dar certo. Está na boa técnica, tá ok. E isso vem, é claro, de escutar, de um brief, de entender o meu parceiro e de estar ali acompanhando. Então, acho que é fundamental, não só o fechamento da venda, mas ela tem que ser sadia. E para ela ser sadia, eu tenho que já entender do meu parceiro como que eu vou fazer para que o meu cliente enxergue aquilo dali que, às vezes, a gente precisa que ele enxergue, que é o valor, né? É o valor daquilo que está sendo feito, porque todo móvel tem um valor agregado. Não é igual a gente disse, né? Tem um marceneiro,
e tem o marceneiro, e tem as lojas de imóveis, que elas têm um processo marceneiro produtivo. vai ser um valor diferente do marceneiro. Com certeza, mas o produto também. Também. Então, o cliente tem que entender isso também. Porque muitas vezes eles acham que marcenaria é engraçado porque a marcenaria é a cereja do bolo. Depois vem todo o resto que é decoração, mas todo mundo vê. A marcenaria, ela acaba com um projeto ou ela deixa um projeto extremamente diferenciado. Mas, para eu ter isso, o cliente tem que entender que a marcenaria, para que ela tenha a beleza, a funcionalidade e realmente a durabilidade, tudo tem seu preço. Você consegue ajustar? Claro, tudo a gente consegue ajustar. Às vezes você muda uma ferragem, às vezes você muda uma forma de execução, às vezes você projetou de uma forma, mas aí junto com o seu parceiro, ele, olha, vamos fazer assim, vai dar o mesmo efeito, o que você acha? Troca. Você troca a experiência, você ajusta e o cliente compra satisfeito e tem uma boa qualidade. E não adianta ele querer pegar um marceneiro de qualquer coisa, que ele vai pôr. Inicialmente tá lindo. Tá lindo. Aí quando no a gente papel chega... ali, muitas das vezes, no papel ali. No papel tá mais ainda. Aí quando você chega, você fala assim... Aí o cliente fala, tá vendo? Olha, foi ótimo. Aí você fala assim, mas a porta não tá alinhada. Aí dá uma semana, mas a ferragem já caiu. Ó, o armário abriu. Não tem como. Existe ainda pode acontecer aquilo, né? Nossa, Ana, mas o armário que você projetou pra mim já tá caindo. Justamente. E aí muitos ainda falam, mas entra... a porta não dá alinhamento porque o projeto da arquiteta estava na medida errada. Justamente. Eu quero morrer quando eu escuto uma dessa. Isso acontece muito. E o que a gente vê muito, né? A questão da troca. Eu falo muito da troca porque é a troca de conhecimento. Então, o meu parceiro, eu fico o tempo inteiro. Se eu tô fazendo um projeto, eu tô ligando para ele, ó, dá certo isso? Sim. Olha, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer isso, dá certo? Como? Porque eu tenho que entender o lado dele. Não adianta a gente querer fazer sem ter como ser execuível. É o que eu falo. Muitas vezes aí a gente entra nos sites, tem aquelas coisas maravilhosas, lá de Milão. Existe essa ferragem no Brasil, a gente falou isso na palestra, né? Eu consigo executar. Não, eu tenho mão de obra para executar. Exatamente. Eu tenho ferragem, eu tenho valor. Pra que vai inventar a roda se não tem outras coisas que podem ficar tão belas quanto, sem dar tanto transtorno? Justamente. Eu escutei recente de uma equipe de montagem. Eu fui para dar uma nova mentoria, estava iniciando com um cliente e ele estava tendo muitos problemas de processos, clientes processando a loja de imóvel planejado. E eu fui para tentar resolver esse pós-venda todo ali. E um dos montadores terceirizados me respondeu assim... mas foi das portas. Essas portas não dão alinhamento porque a arquiteta pediu ela muito grande. Então, assim, tá. E você não questionou a loja, cobrei a loja. Vocês não questionaram ao assinar o executivo? Vocês não fizeram um caderno executivo? Vocês simplesmente fabricaram do jeito que o arquiteto pediu. E, na verdade, a arquiteta estava certa. Eram portas de 60. A gente consegue trabalhar super bem com portas de 60. Era falta de conhecimento no alinhamento das portas. Na regulagem da dobradiça. Ou na especificação do metal. Também, da marca, mas até era uma marca muito boa. Então, era falta de mão de obra. O lojista, por ser inexperiente, escutou a equipe de montagem e culpou a arquiteta. O montador disse na frente do cliente que a culpa era da arquiteta. Todo mundo foi em cima da arquiteta. E aí, quando eu cheguei com todo o conhecimento de projeto, falei, não, gente, tá tudo certo. Arquiteta, pode ficar tranquila, dá para resolver. Como? Com conhecimento. Então, é conhecimento de execução. Falta isso muito nas empresas de imóvel planejado e, infelizmente, algumas chegam nesse ponto de levar processos, de estar com muitos clientes insatisfeitos. Eu vejo também um ciclo muito do mercado de sempre novas parcerias. Tem lojas que, por não ter um bom pós-venda, sempre fecham um único projeto com a arquiteta. Ela nunca mais, com a arquiteta ou com a designer, ela nunca mais vai voltar a indicar aquela loja, porque teve uma experiência de compra ruim. Né? Que, inclusive... A gente dá o gancho aí para experiência de compra. E aí, pegando esse gancho, então, da Tamires, Ana, como que foi a sua experiência até hoje com essas parcerias? Deve ter tido experiências boas, deve ter tido experiências não tão boas, mas conta um pouquinho pra gente. Então, acho que todo profissional tem experiências positivas e negativas. Se alguém chegar e bancar que só teve experiência positiva, é porque ele não foi em momento algum na obra. Não participou da obra. Não. É aquele que chegou, entregou o projeto pro cliente, o cliente foi na loja, se virou e depois ele foi lá só pra... E olha lá. Não tem como, né? É uma construção. Eu acho que hoje...
a gente, querendo ou não, a nossa mão de obra, muitas vezes, ela não está 100% preparada para tudo. Então, por isso que as empresas estão investindo cada vez mais, né, em qualificação, porque realmente essas coisas acontecem. E eu acho que, assim, experiência positiva, 100% positiva, ela é muito difícil de acontecer, mas ela tem que ser positiva. E o que é ser positiva? Você ter assistência. Eu acho que hoje o fundamental é claro, eu quero ter uma boa execução, eu quero ter uma boa experiência, eu quero ter um bom projeto. Mas eu tive problema? Tive. Ele foi resolvido? Foi. Então, ótimo. É isso que a gente tem que pensar. Porque todo mundo erra, isso é fato. Então, o errar por si, ele não é o impeditivo de você ter uma parceria. Mas o buscar uma alternativa, uma solução, ou bancar aquilo dali, não, nós vamos corrigir. Sim. Né? Não se preocupe, estamos aqui. Então, isso é fundamental. E isso nos dá tranquilidade. Eu vou te ser super sincera, qualquer início de obra, início de montagem de marcenaria, eu quase não durmo, porque eu falo assim, como vai ser? E agora? E agora? Então, assim, e eu vou te ser super sincera, eu gosto de estar no primeiro dia de obra e eu gosto de estar no primeiro dia de montagem. Por quê? É ali que você tira todas as dúvidas. Sim. E aí você tira aquela possibilidade de chegar e ter um erro, que você fala assim, mas não era bem isso. não era bem isso. Vamos lá. Então, assim, é importante. Então, a experiência, ela, para ser positiva, ela tem que ter um saldo positivo. Não quer dizer que ela é 100% linear. Não, tem percalços, Porque como eu tudo vejo na vida. muito sobre esse positivo, problemas vão acontecer. Quando acontece o problema, vamos dar o exemplo da marcenaria, do móvel planejado, que é o que a gente trabalha mais. Aconteceu um problema de montagem. Aquilo ali vai se transformar num campo de batalha, onde vai loja contra arquiteto, cliente, a culpa é de quem, e vira aquela confusão, ou vamos sentar e resolver? Para mim, sai daí a experiência positiva. Porque no móvel planejado, problemas acontecem. É isso que eu ia falar, não tem como. Dá errado. Olha, Como solucionar? Problema na montagem, gente. É não muito tem engraçado. como. Não tem como. Quem realmente, o marceneiro, ele brinca com o marceneiro, a empresa, qualquer um, na hora do móvel planejado, é o corrigir os erros da obra. Então, pega toda a parte que não tá boa. E você não enxerga. Aí que a gente vai pegar parede desnivelada, o teto Justamente, desnivelado. fora de esquadro. Fora de esquadro. Não tem como. Então, assim, a marcenaria, por isso que ela é a cereja do bolo. Porque muitas vezes vai tirar o olhar de algum problema, porque nem toda reforma também te possibilita uma perfeição. Então, Sim. você quebra essa imperfeição com o quê? Com a marcenaria. Então, é muito importante as pessoas terem essa noção de que tem que estar presente. Tem que conversar. E também a troca. O parceiro, ele não pode ter medo do profissional com quem ele trabalha. Porque senão não é sadia a parceria. Então, muitas vezes o parceiro liga e fala assim, olha, assim eu não vou conseguir fazer porque eu fui lá, na hora da montagem está acontecendo isso, isso e isso. Posso mudar? Você vem aqui, o que você quer fazer? Sim. Então, assim, vamos trocar. Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. Eu acho que a gente tem que correr atrás do conhecimento e o parceiro, ele tem que também nos chamar a atenção por uma coisa que muitas vezes não foi... Você chega para fazer, você viu que a obra está ok, está na hora da marcenaria, mas você não viu que a parede está torta, porque você não vai conseguir ver. Sim. A não ser que na hora da instalação da marcenaria... o montador que vai ver. O montador vai identificar. Que ele vai identificar. Então, é muito importante ter essa comunicação. E não precisa ter... Acho que tudo bem, tem pessoas que não gostam de receber, vamos dizer, essas notícias, ou querer alterar o projeto, que a gente fala muito, né? Do arquiteto fala assim, nossa, alterou o projeto. Mas isso tem que acontecer. A empresa, ela tem também saber como trazer esses problemas para que sejam solucionados em conjunto, que eu acho que é fundamental. Sim. O arquiteto, ele tem responsabilidade, o arquiteto ou designer tem responsabilidade, os parceiros têm responsabilidade, e querendo ou não, é igual você mesmo comentou, qualquer parceiro que a gente indica é a nossa cara que tá. Ele vai lembrar da gente, ele não vai lembrar do parceiro que fez aquilo. Muitas vezes. Minha arquiteta indicou. Entendeu? Então, isso é fundamental. Então, uma boa parceria tem que ter esses dois lados. E, para isso, o conhecimento. Eu acho que as empresas, eu sempre
que tem, né, um evento com conhecimento, ele é muito bem-vindo. Visitação à fábrica é muito bem-vindo. Ou então lançamentos, catálogos de lançamento, trazer um profissional para explicar um pouquinho mais. Né? Andar no showroom. Então, toda vez quando eu vou levar um cliente, eu não levo o cliente primeira vez num lugar que eu nunca fui. Eu vou antes. Eu vou antes dele. Eu vou entender aquele meu parceiro, eu vou andar naquela loja, eu vou ver o que eu consigo oferecer dela. Até porque senão não tem como você indicar com propriedade. Não, vou te indicar essa loja por isso. Não tem como. Justamente. Não tem como. Às vezes, por questões de obra, o valor já está restrito de investimento para o móvel planejado. Você vai numa loja e apresenta um monte de ferragens Bloom para o seu cliente, que vai ficar fora. Então, guiar mesmo. Nos treinamentos de captação, eu falo muito isso, do que você comentou aí agora, dos eventos com conhecimento. Claro, evento de confraternização, é um bom network e tal, legal. Mas os eventos de conhecimento, levar mais conhecimento para a área, mais troca. E também sobre esse conhecer da loja antes de levar o cliente para não sair onerando, levando em lojas mais caras. E um outro lado que acontece sempre na nossa profissão, que não é legal, são as alterações de projeto. Então, você foi lá, você pensou num conceito, você estudou aquele cliente, você já tem tudo planejado de como vai funcionar e, por questões de economia, a loja de imóvel planejado sugeriu uma certa alteração para o cliente sem comunicação. Já aconteceu com você? Como é que você lida com isso? Já aconteceu, claro, acho que com a maioria também pode ter acontecido. De alguma forma, já aconteceu assim, vamos dizer, que foi positivo, já aconteceu por ser negativo. O vendedor e o parceiro, ele tem que entender que toda construção, ela não é aleatória. Quem faz um briefing, agora é claro, quem faz. Quem faz um briefing, quem conta com o cliente, quem escuta o cliente. Eu brinco que eu faço 3 vezes o briefing, fora todos os encontros. Então, eu tenho que estudar aquilo dali, eu tenho que estudar a melhor maneira. Hoje, querendo ou não, a gente tem que pensar muito para quem que a gente faz o projeto, qual a idade. Qual idade você está alcançando? Quem mora com você? Tem alguma deficiência? Então, a gente tem que preocupar. A gente tem que preocupar muito com essa parte. Então, quando a gente faz esse projeto, eu brinco que ele parece uma música. Cada nota tem o seu sentido. Tem sentido. Não quer dizer que você não escute a mesma música de formas diferentes. Então, tem como mudar? Claro que tem. Mas é claro... A gente tem que entender. Aí, o que acontece? O que eu falo muito? Quando eu chego, já aconteceu várias vezes, do cliente chegar... fechar o pedido, eu falo, não, eu tô indo lá, porque eu vou muitas vezes com o cliente, depois o cliente pensa, ele só volta para fechar, eu falo, não, pode ficar tranquilo, fecha que eu vou lá para ver, conferir tudo que você fez, tudo que tá ali naquele pedido. Muitas vezes eu chego lá e falo assim, mas espera aí, isso aqui não é assim. E aí, não, é porque eu mostrei, ele gostou, quer dizer, uma mudança que não pensou na consequência que aquilo geraria. Sim. E aí, muitas vezes eu chamo o cliente e falo assim, olha, essa mudança não tem problema, você quer fazer? Porque a gente também tem que respeitar que quem vai morar não sou eu. Se ela não é prejudicial em termos funcionais, ok. Mas isso vai acarretar isso, aquilo que tinha pensado vai mudar. Você está disposto? Porque às vezes uma peça está linkada àquela outra que na hora ele não pensou. Não, ele não pensou. Aí fala, não estou disposto a perder aquele detalhe que eu amei. Eu falei, então, para você não perder aquele detalhe que você amou, eu não posso fazer essa mudança. Aí, mas eu preciso de custo. Então, vamos sentar e vamos avaliar. Outros lugares, coisas que não vão interferir no conceito total do projeto ali. Justamente. Sobre essas alterações, acho que uma das que eu vi desses anos todos de profissão, que eu achei extremamente séria, foi de uma equipe que o conceito era um rack no chão, né, base, bem fixado, porque a dona do projeto, a dona da casa, tinha um filho que era bem agitado. Então, ele subia nas coisas, ele pulava. E o rack tinha uma profundidade de 50 a 55. Como sugestão do vendedor para o marido, que não estava no dia do fechamento, colocar o rack fininho suspenso, com 55 de profundidade. Nossa. Para uma criança que sobe em tudo. Então, assim, foi uma mudança completa de conceito, de funcionalidade, do dia a dia desses clientes. Então, os vendedores de imóvel planejado... Quando eu dou aula direto para os vendedores, oriento os lojistas, eu pego muito nisso. Respeito ao projeto do profissional. Apresentar as soluções sem perder a estética. E as alterações serem muito bem conversadas, porque pode parecer uma simples alteração. Igual, por exemplo, nos meus projetos, eu não gosto de usar tamponamento. Se eu mando meu projeto para uma marcenaria, para uma loja de móvel planejado executar, e eles colocam tamponamento porque não querem fazer a fixação interna, né? Ou não vão deixar a tapa-furo aparente. Eu não gosto. Mudar
mudaria o meu conceito, que é um projeto limpo, sem tamponamentos aparentes. E entra muito, no caso, questão de alteração, essa questão, por exemplo, na hora do caderno técnico. Aí, ele é o que protege. Que ele que protege. Uma que a gente vai executar, né? E outra, quando o caderno técnico... Eu já trabalhei com a Ana em parceria com o escritório dela. E eu sei que realmente, né, tem essa troca de, por exemplo, Ana, não dá para ser feito dessa forma. Por isso. Vamos achar uma solução? Porque acontece, né? E a hora do caderno técnico, quando vem um projeto, como que, né, eu, por exemplo, trabalho... Quando tem um projeto de um especificador, de um arquiteto, de um design... O vendedor te mandou o projeto que ele fechou. Cadê o projeto do arquiteto? Não, cadê o projeto do arquiteto? Vamos ver se realmente está batendo. Entender, ótimo. Eu não participei da venda, então eu não sei ali se teve alguma troca, se teve alguma negociação, alguma modificação com o cliente e vendedor. Então, eu peço esse projeto do arquiteto justamente para isso. Para bater pau a pau. Opa, vendedor, isso aqui tá diferente. Foi conversado com o arquiteto? Justamente. Não foi? E o fundamental que você falou. Tem muita gente que não olha a planta. Não. E aí, pega, me muda uma profundidade, ou me muda uma... De repente, quando acha que a planta tá ali à pega a planta, toa. fala assim, mas como que isso aqui tá aqui? Não viu que tem uma entrada ali, tem uma circulação, tem um móvel logo em seguida que eu preciso ter espaço de... Tem uma planta, gente, que vai ser colocada ali porque o cliente quer uma árvore. É fundamental. Agora, aí que entra a parte... Eu já tive projeto, tá? Que na hora da marcenaria, eles estenderam, aí eu falei assim, não, que eu fui ver, falei, não, do caderno técnico. Falei, não. Sabe por que você não pode estender? Ah, porque, né, aí começa, aí cria, ok, ótimo. Mas a cliente te contou que ela foi categórica, que esse espaço ela quer pôr a árvore de Natal dela, que ela comprou para esse apartamento gigantesco, e eu tive que medir. Eu tive que pegar qual que é a árvore, porque ela falou assim, olha, eu quero uma árvore de Natal gigante na minha sala, que aqui. Ótimo. Você vai deixar o ponto e eu não quero móvel. Ou seja, você tem que pensar. Eu fiz um briefing com essa pessoa. E aconteceu uma coisa engraçada, que eu vou comentar rapidamente, que exemplifica muito isso. É muito importante a loja de planejados, ela estar atenta também. Se o cliente não tem um profissional, ela tem que estar muito atenta ao que o cliente quer. Sim. Muitas vezes o cliente, ele não consegue passar o que ele quer. Ele consegue te falar o que ele não quer. É. Não quer azul. Mas ele não consegue te passar o que ele quer. Fica só nas entrelinhas. Fica nas entrelinhas, porque ele vem inúmeras imagens. Hoje a informação... É muito. É muito, entendeu? Então, você tem de tudo. Você pega projetos aqui, que todo mundo adora o Pinterest. Pega, vai. Aí, na hora que você fala assim, eu quero isso aqui. Você fala assim, mas isso aqui não é execuível. Não tem como. Então, mas eu tô vendo na foto. Então, esses bloqueios têm que acontecer tanto para o cliente como para o arquiteto. É um da loja planejado dizer, não, eu não vou executar, porque isso não vai dar certo, eu consigo dessa outra forma. Dar a solução. Dar a solução, que é claro. o fundamental. Né? E nesse caso, a vendedora, ela não escutou, porque muitas vezes a gente entende, o vendedor ele precisa vender, ele tem que bater cota, isso a gente sabe. Mas a venda tem que ser sadia até para ele, porque senão vai depois dar ruim, é ele que vai, vai perder. Surtado. E nesse caso, ela me procurou e falou assim, olha, eu tinha feito, no caso, um projeto de área gourmet do prédio, e ela me ligou e falou assim, olha, eu tô precisando de uma ajuda. Aí eu pensei, ajuda? Que ajuda, né? Aí ela falou assim, não, é porque eu já fechei toda a minha cozinha. Eu preciso agora ver as cores que a vendedora está me mostrando inúmeras cores, inúmeras combinações, e eu não estou conseguindo entender. Não estou conseguindo enxergar. Nossa. Então, eu tive que fazer um projeto de intervenção. Ela já tinha pago, já estava em andamento, já tinha assinado o projeto técnico. Tinha assinado o projeto técnico. E eu falei, aí, de repente, no meio do negócio, ela falou assim, e eu resolvi trocar a bancada. Eu falei assim, tá, mas a loja de planejados já sabe da bancada? Não. Então, eu tive que ir à loja, fazer essa intermediação, me apresentar tardiamente e falar, olha, eu preciso ajustar. Só que aí, tudo bem, as trocas aconteceram, tudo com conhecimento, com foto, não vai alterar isso, não vai alterar aquilo, mas aí foi a experiência ao contrário. Quem fez a venda já não gostou da minha intervenção. Só que aí eu já falei assim, olha, você escutou a cliente? Eu tive que fazer isso. Você escutou? Ela não quer isso. E isso está aqui. Então, assim, tem também um outro lado. Porque tem muitos clientes que vão direto na loja. Então, quem tá Vira aí tem que ter às vezes, esse preparo. né? E não é uma disputa. Não é uma disputa. É trazer para perto. Por mais que não foi você que levou essa cliente para a loja, ela foi sozinha. Né? Então, digamos, não foi você que influenciou aquela venda ali. Mas, se o tratamento tivesse sido outro,
né, quando você precisou intervir, talvez fossem parceiros seus dali para frente. Justamente. Né? Então, a experiência positiva. Independente. Mas não foi a arquiteta que trouxe a cliente, então eu que peguei, fiz e mudei. Ok, então você nunca mais vai ter essa arquiteta, essa designer como sua parceira. Ela não será sua parceira dali pra frente e nem vai falar da sua loja para os outros. Até porque hoje em dia, por exemplo, né, igual o mundo tá na rede social. Então, assim, o arquiteto ele já postou aquele projeto, né? Porque a gente tá postando ali o projeto que ele fez e tudo. Ele postou o 3D. E ele não vai poder replicar, muitas vezes, repostar o que a loja postou, porque o projeto é diferente. Justamente. Não foi executado. Algo que eu acho muito importante, que é bem o trabalho da Bárbara sobre o caderno executivo, ensinar as empresas disso, que é a chance que tem para corrigir antes de produzir. Justamente. Então, é aquilo. Mas já escutei alguns lojistas me dizendo, não vou gastar com o caderno técnico, não vou gastar a comissão para um profissional fazer o caderno técnico, porque já veio de arquiteto, eu vou só replicar. Falei, não. Você tem que colocar os seus padrões. Justamente. Que foi aquilo que eu comentei daquele cliente que entrou em conflito. Ele, arquiteta, o montador, o cliente. Eles realmente só reproduziram o que viram no detalhamento do profissional. Não fizeram o próprio executivo. Não falaram, aqui a gente só faz porta até tal medida. Justamente. Inclusive, era uma marca que era modular. Então, viram 4 portas, colocaram 4 portas, o tamanho que queriam. E não era compatível com o espaço. Mas no da arquiteta pediu 4 portas. Não, e quando então, tem um arquiteto, caos, né? quando tem um arquiteto no meio, né? Às vezes as lojas recebem só o projeto, né, do arquiteto. O arquiteto não acompanha a obra, que tem o caso também. Sim. Mas a partir do momento que o arquiteto acompanha a obra, a loja sabe quando o arquiteto acompanha, porque o cliente acaba comentando. O arquiteto ele tem que ver esse caderno técnico. Sim. Eu falo que ele tem que ver o caderno técnico antes do cliente, dependendo. Antes, e tem aprova, clientes que aprova, justamente. justamente, porque é o arquiteto que tem que aprovar e o cliente que tem que aprovar. Não vira São um os mundo de dois. informações para o cliente que não vai entender. São os dois, gente. E loja né? que não usa caderno técnico, não dá. Não é dá ali certo. que vai. Não dá certo. Acabamento vai estar ali. Conquista Ferragem, com os tudo profissionais. vai estar ali. surpresa. Aí é o efeito surpresa, que É o muitas efeito vezes o surpresa. arquiteto não vai gostar porque modificou aquele desenho ou aquele detalhe. É a última Né? chance de salvar um pós-venda. É a Com última certeza. chance, é o caderno executivo. Antes Com de ir para a certeza. fábrica, de tudo caminhar com menos problemas possíveis. Porque certeza. ainda assim, fazendo o executivo, é uma parede que está torta além, né? É um ajuste que é algo que não deu certo. E aí, então, chama o profissional, conversa, ajusta. Mas com essa boa relação com o profissional. E o que é fundamental, o caderno técnico, é você ter o caderno técnico, mas você explicar o processo Explicar. para o cliente e Ele é para uma o arquiteto, etapa se de ele não venda. souber. Ele é uma etapa de venda e ele tem que entender que aquele projeto técnico, o arquiteto tem que ver, ele tem que analisar. Se o arquiteto não viu, não analisou, o cliente vai ter que analisar. Alguém vai ter que analisar. E o cliente não entende daquilo. Não Ele entende. contratou O um cliente não profissional entende. justamente por Sim. isso. E por E mais aí que a loja sente com ele, explique para ele, ainda Ele não vai entender. Não vai entender. Muita Não vai coisa entender. ele ainda não vai entender. É. E é fundamental, porque eu realmente, eu brinco com a Bárbara, sabe? Eu pego caderno técnico e fico lá. E eu ligo, eu pergunto, e isso, não tô gostando disso, vamos ajustar, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Por quê? É a hora é aquela dali. Agora, o cliente também ele tem que entender que esse caderno técnico é para que ele tenha um bom resultado final. Porque ele acha ruim porque só passa a contar o prazo após a assinatura desse caderno técnico. Mas você não pode liberar ele de qualquer jeito. Por mais que eu tenha o meu detalhamento, o detalhamento de quem vai executar é outro. Cada loja, principalmente se for marcenaria, tem que criar o próprio padrão. Marcenaria que sai fazendo tudo, não dá certo. Começa a inventar roda, que não precisa. Então, é criar os próprios padrões, dizer não para uma execução que não vai funcionar. Esse é o nome da loja envolvida, é o nome do profissional envolvido. É sentar e conversar. Uma troca de experiência mesmo ali. Justamente. Inclusive, quando todo mundo avalia, está em constante avaliação em tudo, né? Como na vida. E a gente avalia as parcerias. E a gente, todo final de projeto, a gente pergunta, vai no cliente, vai na loja e pergunta, olha, foi bom, tá ok, precisa de alguma coisa, o que você achou, qual foi a experiência. E porque você tem que estar sabendo também. Essa avaliação do parceiro é também nesse sentido, porque se ele me promete um mundo sem poder me dar, não vai dar certo. Sim. Meu cliente não vai ter um resultado final que ele vai esperar. E querendo ou não, a gente tem que pensar que eu estou projetando o sonho de alguém. Eu estou projetando o que alguém idealizou. Alguém idealizou um lugar
né? Vamos dizer assim, belo, funcional, aconchegante. Eu vou dar a forma para esse lugar, porque eu vou moldar para aquela pessoa, mas eu vou moldar para ela. E aquilo é uma idealização de um sonho, que vai ser finalizado quando a marcenaria entra. Porque todo cliente fala, eu não mudo enquanto não tiver meu armário. Eu não mudo enquanto não tiver a minha cozinha. Então, eu mudo sem meu sofá. Mas sem a minha marcenaria eu não mudo. Porque a casa da gente é o nosso porto seguro. Sim. Se ele não está organizado, a pessoa não dá conta. Então, é fundamental você ter isso. E o parceiro ele tem que entender que se não é expertise dele, fale não. Saiba falar não, mas fale não. Agora, tem outra solução? Tem uma outra forma? Olha, eu consigo dessa forma. Assim, dá. Se o arquiteto achar que não, ok. Nisso aqui, então, a gente não faz. Vamos fazer todo o resto. Fecha parcial com cada empresa que é especialista em cada parte. Sou super a favor. Eu acho também. Então, até mesmo como eu dou treinamento para os lojistas, nem todo projeto é para você. Se você não consegue executar, a Bárbara me acompanhou em um cliente recente, uma mesa redonda com lacre, estofado e serralheria em uma semana o prazo de entrega, não pega para fazer, nem vende. Não faça. Você não está perdendo a venda, você está focando onde você realmente garante. Porque mal a gente consegue garantir o básico. Quando é um projeto diferente, tem que ir num lugar especializado em projeto diferente. Tem que ser num marceneiro que já é de um padrão mais alto, com outros maquinários, com outro formato. Então, nem todo projeto é para a empresa de móvel planejado. Muito projeto é marcenaria. E é onde eu vejo que tem essa diferença. A marcenaria consegue executar o móvel planejado também, mas há algumas coisas que são mais quase que artesanais. Pode dizer assim. Nem adianta ficar querendo que a empresa, que é um padrão de indústria, consiga executar. Vai trazer, do mesmo jeito, vai trazer a chapa para o montador fazer sem o maquinário, porque não é especializado naquilo. Então, eu vejo também como um outro papel dos profissionais, esse guiar o cliente em cada fornecedor. Justamente. É muito importante. Eu acho que a gente tem que falar, olha, cada parceiro tem sua expertise. Vamos pegar o que ele tem de bom. Sim. Vamos pegar o que o parceiro tem de bom. Então, é essa soma que faz. Então, eu acho que as pessoas, quando começam a ter mais contato e acesso à produção industrial, né? As lojas de imóvel, ela começa a entender a qualidade que aquilo dali tem. O padrão que ela vai receber. Então, isso traz uma tranquilidade muito grande. Como profissional, eu fico extremamente tranquila. Agora, quando é um detalhe, quando é uma coisa que não é a expertise do industrial, não quer dizer que ela é ruim. Sim. Eu gosto de falar, é caixaria. Não caixaria é. Excelente. E olhe lá, é a caixaria. Porque você não vai encontrar isso nenhum num marceneiro de esquina. Que vai te entregar uma caixaria? Vai. O quadrado vai virar redondo, vai virar triângulo. Não vai dar certo. Porque tem muitas pessoas se aventurando nisso. E a gente está vendo. E não é a mesma coisa. Por isso que é importante o conhecimento, é importante o estar ali, a troca, o entender. Eu acho que a gente tem que entender, né? Tem que ter esse processo, essa troca. E não é a expertise da indústria, mas o que ela tem de bom para me dar, ninguém vai dar. É somente ela. Então, assim, é específico? Vamos buscar alguém que faça aquele detalhe específico. Ah, mas aí é outra loja. Não tem problema. Você compra roupa só tudo num lugar? Você entra e sai dali completa? Não, nem sempre. Bolsa, acessório, tudo. Nem sempre. Então, assim, Legal, é a junção. Eu acho que isso é importante. Mas, é claro, é a junção da parceria do profissional, do parceiro que vai executar com o cliente. O cliente, ele tem que fazer parte do processo produtivo do projeto. Se ele não faz parte do projeto, do processo produtivo, se ele não entender, não tem como. Eu falo que, da mesma forma que o caderno técnico, a minha entrega de projeto executivo é no meu escritório, com eu passando prancha por prancha e tentando explicar para ele como se lê um projeto. Eu não quero que ele entenda, porque quem tem que entender sou eu. Sim. Mas eu quero que, se ele tem uma dúvida, se eu não tiver naquele momento ali, olha, é assim que a gente vê. E eu peço, dê uma olhada. Principalmente marcenaria, tá? Eu não passo obra com o cliente. Eu passo marcenaria com o cliente. Legal. Porque é a hora que tem ali. É a hora da divisão do armário. Porque eu teve cliente que falou comigo assim, olha, eu quase não tenho nada, mas meu marido tem mais de 70 sapatos. Mas eu falei assim, tá. Ela falou assim, sapateira é só pra ele. Então, quer dizer, marcenaria é isso, é individualizar. É individualizado. Então, não adianta eu pegar um cliente e falar assim, olha, levar numa loja, eu fiz o briefing. Eu levo também essa responsabilidade pro meu parceiro e falo assim, faz aí, seu módulo básico. Faz o módulo básico e faz caber 70 sapatos. Ou depois que entrega, você não calculou 70 sapatos?
Eu acho que é fundamental, porque o detalhamento do arquiteto e do designer é um detalhamento que fez de acordo com o briefing, ele construiu com o cliente. O detalhamento, caderno técnico de quem vai executar é o quê? É o elaborar novamente o que eu pus no seu formato. E eu vou enxergar de como vai ser executado. Justamente, eu vou enxergar no final como você vai executar para mim. Então, peraí, a hora de mudar é agora. Né? Então, é essa construção e, novamente, conhecimento. O cliente, ele tem que fazer parte, porque ele tem que entender. Porque muitas vezes eles falam, mas aí o prazo, sei lá, 60... São 60 dias. Mas o que são 60 dias em 10 anos? Não é. Tempo que vai ficar lá. Porque na hora que chega o móvel, tudo dá para fotografar, tudo sai bonitinho. Eu falo, tudo dá para postar. Fotografa depois de 6 meses, 1 ano. Montado com um fornecedor qualquer. 6 meses, 1 ano, você está sendo extremamente generosa. E aí, o cliente ainda vai dizer, a arquiteta, a designer me levou numa loja e olha como é que minhas prateleiras estão caindo. Olha como é que a minha porta não fecha. Olha como é que esse fecho-toque que ela especificou não funciona. Só que, na verdade, é o quê? A dobradiça que não era compatível com o fecho-toque, que não foi bem regulada. E aí vai uma infinidade de problemas. Mas vai cair a responsabilidade no profissional. Por isso, eu acho muito importante essa busca dos profissionais por bons parceiros e os parceiros saberem captar os profissionais que fazem um trabalho similar, que têm projeto com o que eles têm para entregar. Se é alto padrão, se é um excelente padrão, se é algo mais em conta, porque existem projetos de todos os níveis também. Todos os níveis. Então, tem parcerias acham corretas. Que quando vão em empresas maiores, meu custo vai aumentar. Porque aquele marceneiro pequenininho ali vai ser mais barato. Depende. O barato sai caro. O barato sai muito caro. Eu conheço cliente que refez em 3 meses. Nossa. Porque você falou 6, eu falei, você foi generosa. Porque eu já vi de 3. Pois é. Então, assim, eu sempre brinco. A gente consegue fazer projetos de vários valores. Então, vamos numa loja. Mas é linda a loja, é muito caro. Vamos entrar e vamos ver? Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa, porque aqui eu sei o que tem de bom. Então, vamos ver o que tem de bom dentro do que você pode pagar. E o que você está disposto? Eu falo com o cliente assim, olha, eu prefiro que você não tenha um sofá, mas tenha uma boa marcenaria. Faça aos poucos. Faça um planejamento, porque projeto é planejar. É uma coisa futura. Você não precisa fazer tudo em 1 ano. Né? Você demorou quanto para chegar até aqui? Constrói sólido. Você não tem que refazer. Então, é sempre assim, são etapas. E a marcenaria, ela é fundamental. Porque você mexe todos os dias aonde? No seu armário. Você abre a gaveta da cozinha. Não tem nada pior do que na cozinha você chegar num lugar e a coisa não funcionar. Não. Porque o tempo inteiro você está ali. Então, vale a pena investir. Então, assim, vamos numa boa loja, vamos numa boa empresa, onde você vai ter assistência, você vai ter gente estudando o que está te oferecendo. Porque eu não tenho tempo de estudar se aquele puxador deu isso, aquilo. Não, teve alguém que estudou para mim. Sim. Né? É o valor agregado em tudo na vida que a gente tem. Então, ali, quando eu chego, eu pego uma coisa que já foi estudada por alguém, e muito bem estudada. Ótimo. Então, assim, chegamos lá, vamos ver o que você pode. Você não pode pegar, Bruno? Não, então vamos pegar uma outra. Você não pode esse detalhe, ou então esse tipo de metal. Vamos, então, para o mais simples. Mas isso é importante. Por quê? Porque ela vai te agradecer por um bom tempo depois. Com certeza. Né? Vai te agradecer por um bom tempo. Isso é que é importante, as pessoas entenderem isso e valorizar o estudo e a expertise do outro. Ótimo, né? Ana. E assim, só pra gente também finalizar, o que eu indico sempre pros lojistas, uma dica assim, fundamental é: sejam professores dos parceiros. Ensinem, tragam pro time. Ele acaba sendo um vendedor externo. Se ele acredita na sua empresa, ele vai vender. Ele vai vender. Ele vai falar com o cliente, olha, vamos nessa, mas é nessa que eu confio. É essa loja justamente, que já entregou para 10 clientes meus e quando teve um problema, a gente resolveu junto em tempo hábil para ele poder mudar. Então, é o profissional acreditar no parceiro, para o parceiro ensinar, ser professor, caminhar junto para que isso tudo flua bem para o cliente, para a loja e para o profissional. Com certeza. Eu acho que é isso que vai... É o caminho para que a gente tenha aí no mercado bons profissionais que escutem, profissionais que estão ali engajados e que tenham comprometimento. Porque profissional tem muito. Sim. Mas um bom profissional, ele tem que ter comprometimento com o que ele faz. Então, tendo isso, eu acho que as pessoas vão ter boas experiências de obra. Porque no briefing a gente sempre pergunta, já teve alguma experiência de obra? E assim,
Tem inúmeras situações. Então, assim, nós da profissão, nós parceiros de loja, e geralmente as más, vamos dizer assim, as experiências ruins estão envolvendo marcenaria. Sim. Quando não é na obra, Sim. é na marcenaria. Mas marcenaria é mais, porque é o que mais aparece. E transforma um caos. Transforma. Então, assim, eu acho que é importante nós, profissionais, parceiros desse mercado, estarmos sempre tentando melhorar todas as condições para que a nossa profissão seja valorizada e bem vista e bem quista cada vez mais. E é uma construção. Isso. Ninguém faz nada sozinho. É conquistar o cliente para que ele acredite em você, para a hora que você vai fazer uma indicação, ele fechar com essa indicação, porque é uma indicação de confiança. Justamente. Então, é um processo de venda o tempo todo. Vocês com o cliente, a loja com vocês, e assim, para caminhar. É isso mesmo. Ana, quero te agradecer muito esse bate-papo, foi bem enriquecedor. Como que é importante a gente focar nessa preparação dos profissionais para o mercado. Os profissionais estarem preparados para lidar com lojas, marcenarias, as lojas estarem preparadas para lidar com os profissionais. Muito obrigada por esse bate-papo. Agradeço muito a Foco Lojas, né, pelo convite, essa participação. Obrigada, Bárbara, Tamires, foi muito bom. E só para finalizar, no meu escritório, né, nós temos arquitetas, eu sou designer Ana Paula, a Thaís e a Gabriela são arquitetas. E a Thaís, que é uma das arquitetas, ela é muito engajada nessa parte de desenvolver cursos que mostram para o profissional que está chegando no mercado, que está formando agora, porque muitas vezes forma, não tem ainda um escritório, não teve experiência ainda, como que se faz, principalmente, um detalhamento e um detalhamento de marcenaria. Perfeito. Então, nós vamos lançar há pouco, ela vai lançar, ela já está com um projeto super bacana, daqui a pouquinho a gente divulga, porque é importante e a gente sente isso, e a gente sente que quando a gente chega no parceiro e esse parceiro, essa vendedora, ela sabe do que nós estamos falando, flui muito bem, a venda flui bem Otimiza e fica bom muito para tempo. todo mundo. Evita um monte de problemas. E evita aí. muitos problemas. Muito bom. Muito Quando bom. lançarem, passa pra gente que a gente divulga sim. Pode deixar. Vai ser Obrigada. importante pro mercado aí. Com certeza. Vamos certeza. construir aí vamos tentar, cada um fazendo a sua parte, é Sim. claro, né? Construir aí um campo profissional sadio, né? Tanto para o cliente, para os parceiros e para nós. Né? Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara, Obrigada pela pelo convite presença. também. E para você que é lojista e ainda não tem um programa de gestão eficiente, o Foco Lojas te ajuda muito nisso. Tanto em controlar a carteira de profissionais envolvidos ali, os parceiros da loja, você cadastrá-los, quanto também para os clientes, para a parte financeira, um sistema por completo. Então, acessando o site, você tem todas as informações. Obrigada e até a próxima. Descomplica! Está na hora de conhecer o Foco Lojas, o sistema que vai descomplicar a gestão da sua loja de imóveis. Saiba mais em focolojas.com.br.